Atlético na Arena MRV no último jogo diante da torcida antes da decisão da Copa Sul-Americana decepcionou. A Arena MRV com quase 40 mil torcedores. Era jogo atrasado ainda da 16ª rodada do Brasileirão. O Galo cedeu o empate ao Fortaleza nos acréscimos do jogo, terminando a partida empatada por 3-3. Jogo foi marcado pela homenagem linda da torcida do Galo pro atacante Hulk, que jogou inclusive com a camisa de número 500 em alusão aos 500 gols marcados na sua carreira. Início de jogo, Galo saiu na frente, cenário ideal, né? O Rony recebeu pela direita, fez um cruzamento rápido a meia altura, bola nos pés de quem? Hulk, com a pontinha da chuteira, só completou para balançar as redes. O artilheiro do Galo marcou na partida em que foi homenageado o gol de número 502, já o Hulk seguindo com a sua ótima marca, construindo a sua carreira no Galo. Aos 35 minutos, quase o segundo do Hulk, o super-herói atleticano conduziu a bola do meio campo, entrou na área, chutou rasteiro. Goleiro Breno, bem posicionado, fez a defesa, o goleirão do Fortaleza. Aos 45 minutos, Breno de novo, goleirão do Fortal, goleirão do Lion, impediu o segundo gol do Galo. Guilherme Arana chutou de fora da área, ele espalmou pro lado. Na sequência, o Bernard bateu no alto, Breno fez outra grande defesa, mandando para escanteio. Lance seguinte, gol do Galo. Na jogada ensaiada, Bernard cruzou. Vitor Hugo, zagueiro artilheiro, hein? Tá marcando muitos gols. O Vitor Hugo cabeceou sem chances para o goleiro do Fortaleza. Primeiro tempo, 2-0 Galo. O sinal eletrônico marcou 11h45, bora pra etapa final. Festa da torcida, cenário perfeito, né? Fortaleza, vice-lanterna, volta pro jogo sem substituição. Parecia entregue na partida, só que após um cruzamento na área, o Lucas Gasal cabeceou. E o Daverson, que viria a ser o nome do jogo, Davin, ex-Galo, fez o primeiro dele no jogo, diminuindo para o Fortaleza. 15 minutos, outro gol do Galo. Eu pensei, agora a fatura tá liquidada, né? Falha na saída de bola do Fortaleza. O Dudu bateu de primeira de fora da área, bola bateu na trave ainda e morreu no fundo da rede. Galo 3-1 com 15 do segundo tempo. Só que aos 21 minutos, gol do Fortaleza. Depois de uma dividida de bola no ar entre Juan e Gaston, o Juan e o Gaston dentro da área, VAR chamou o juiz para avaliar um possível pênalti do zagueiro do Atlético. Minutos de revisão no vídeo e o árbitro acabou confirmando o pênalti. Daverson bateu e não desperdiçou, fazendo o segundo dele, segundo do Fortaleza. Quando o jogo já parecia se encaminhar para o final, nos acréscimos, Galo deu mole. Galo, Daverson, de novo, o terceiro dele, empatando o jogo pro Fortaleza. Cruzamento da direita, Mancuso desviou, bola sobrou pro Davin, só completar e balançar as redes. O atacante não comemorou nenhum dos 3 gols, pediu desculpa, perdão, papelão do Daverson também na comemoração, segundo ele, em respeito ao Atlético. O resultado final, 3-3. Bora reviver as emoções dos gols do jogo na voz dele, a voz da massa, o dono do gol. Mário Henrique. Vambora, o menino é bom, hein? Dominou Bernard pro Dudu, na área pro Hulk, caixa! Levantou na grande área, ela passou por todo mundo. Caixa! Vitor Hugo pro Galo!
Júnior. Leva pra perna direita, tenta o lançamento de bola na ponta esquerda. O lançamento acontecendo, a bola pro gol. Caixa! Daverson! Caixa! Gol do Fortaleza! Daverson no fundo do barbante. O desvio pra ele. Davidson chegou no primeiro pau, desviou e ele entrou. Olha o Hulk, sobrou pro Dudu. Caixa! No pau e entrou Dudu do fundo do gol. Davidson preparado para a perna esquerda, ele não chega a ficar de fora da grande área, partiu, caminhou, bateu e quase que o Everson pegou. É caixa do Portal, gol do Fortaleza. Everson no canto direito, ele bateu forte, o Everson aceitou o canto, mas ela entrou na direita, cruzamento da área, olha o perigo de Everson. Gol do Fortaleza. Everson faz 3 gols aqui na Arena MRV nesta noite. Foi o nome do jogo, né? A lei do ex castigou o Galo 3 vezes, o Deivinho. Ô, Mário, quero a sua análise, né? As escolhas aí do técnico Sampaoli e esse tropeço doído dentro de casa, 3-3 contra o vice-lanterna do campeonato, Caixa. O Atlético contra os 2 últimos colocados do campeonato. Lá em Recife, futebol é danado, né? Lá em Recife eu cheguei a pensar o seguinte, a hora que tava 2-0 pro Sport. Falei, pô, o Sampaoli não podia ter feito o inverso, entrado com o time titular, faz 2-3 aqui e depois poupa os caras. Não, ele entrou com o time misto, os caras entraram no segundo tempo, viraram o jogo. Hoje ele fez o que eu imaginava que ele pudesse fazer lá. Ele entra com o time titular, o Atlético faz um placar de vitória, né? Esteve sempre à frente do placar o time do Galo e faz as substituições do final e nos acréscimos vai o Davidson, faz o 3º gol e empata o jogo. Estraga uma festa linda pro Hulk, de um mosaico maravilhoso, de uma torcida de 40 mil torcedores pagantes aqui na Arena MRV e o jogo de despedida para a decisão da Sul-Americana. É o 2025, duro, difícil, o que valoriza muito mais a partida de daqui a 10 dias, a decisão da Copa Sul-Americana. E eu repito, salva 2 anos, salva o 25 e coloca o Atlético na fase de grupos da Libertadores para 2026. Vamos acreditar, o time está crescendo, o time melhorou, né? O time do Sampaoli é melhor do que o do Cuca e hoje por pouco não embala com a 3ª vitória seguida, que seria muito bom para a decisão. Mas vamos em frente, desesperar jamais, já diria o poeta. Vamos com muita fé para Assunção, para o Atlético trazer esse troféu, mas antes disso temos que arrumar a casa e o Atlético ter a consciência de que hoje perdeu 2 pontos que o colocaria na frente do São Paulo, mudaria de lugar da tabela de classificação. Mas vamos em frente, é pra frente que se anda, é pra frente que o Galo tem que ir. O homenageado da noite chegou a deixar o dele. Hulk falou dessa projeção do clube nos próximos jogos, né? Tem mais uma partida antes da decisão da Sul-Americana. O Galo pega o Bragantino no fim de semana e esse tipo de jogo, como o de ontem, tem que tirar lições importantes. Não pode, né? Galo, que mole o Galo deu ontem na Arena MRV, Hulk. Cara, todos os jogos que antecedem uma final são sempre jogos de aprendizado, né? Mesmo quando se ganha, quando se perde, há sempre que pegar alguma coisa para ser melhorado, para ser aprimorado para que a gente use no jogo mais decidido, no jogo mais importante do ano, desculpa. Mas antes da decisão temos um jogo contra o Bragantino que precisamos ganhar para manter a confiança, manter o foco e manter o bom desempenho que estávamos tendo a nível coletivo, todo mundo.
E da final, cara, é o jogo mais importante da nossa vida. A gente tem que colocar o coração na ponta da chuteira, como costuma dizer, né? E encarar como jogo de nossa vida, para que não haja erro, para que haja concentração ao máximo e que, se Deus quiser, a gente consiga realizar esse sonho que é ganhar essa Sul-Americana. E quanto ao gol, fiquei muito feliz por voltar a marcar uma noite de homenagens, mas eu frisei antes dos meus companheiros que a homenagem já passou, já começou o jogo, agora é com a gente precisa ganhar, que é muito importante. Infelizmente não foi o resultado que queríamos, mas assim, segue para que a gente possa aprender e errar menos a nível coletivo. Onde que a coisa desandou, na sua opinião? Porque começa com o cenário perfeito, né? A festa antes, seu gol, abre vantagem, de repente a coisa começa a desandar. Onde é que o Atlético errou nesses 90 minutos? Cara, é muito difícil chegar aqui, o jogo acabou talvez meia hora, 40 minutos, 50 minutos, enfim. E é pouco tempo para você analisar, entendeu? Mas assim, temos certeza que desandou ali dentro de campo com a gente mesmo, jogadores, que poderíamos tomar algumas decisões diferenciadas, diga a nível coletivo, que fique bem claro. Até porque quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo. E o futebol é isso, o futebol é coletivo. Tomamos 3 gols que... O pênalti que, cara, já vi ser marcado ou não, mas assim, infelizmente a gente não segue um critério aqui, né? E aqui respeitar as decisões do árbitro, pronto, passou. E depois 2 gols ali que a gente não poderia ter tomado. Um vacilo nosso, eu falo nosso no geral, não só de quem estava envolvido no lance ali. E vamos conversar bastante para que a gente melhore e não aconteça mais isso. Levantar o moral para a decisão, para domingo ter um jogo importante, né? Jogo duro, fora de casa, é um time que vem numa crescente, talvez segurar um ou outro jogador pensando nessa decisão. Não, jogo importantíssimo, que antecede a final sul-americana, né? Fora de casa, contra o Bragantino, que é um time muito bem treinado, com bons jogadores. E jogam sempre bem em casa, né? Mas assim, já ganhamos alguns jogos lá, temos possibilidade sim de ganhar. Vamos esperar para ver o que o São Paulo vai fazer. Eu tenho certeza que sempre, para cada jogo, ele escolhe sempre o melhor time para aquele jogo ali, então com certeza ele vai escolher os melhores 11 para aquele jogo ali e que a gente possa ter um resultado positivo para que nos dê mais motivação ainda para o jogo da final. Muito bem, este é o super-herói do Galo, Hulk, deixou dele, mas não foi o suficiente pro Galo vencer o Fortaleza. Já o goleiro Everson, também conversei com o goleirão do Galo após a partida na Arena MRV. Ele fala sobre o que esse empate pode afetar o elenco e também sobre o lance do pênalti, hein? Já vamos debater com os comentaristas. Vem pro YouTube, hein? Os melhores momentos daqui a pouquinho com as imagens do Tadeu Scafuto. Vamos analisar os lances com imagens no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Lance do pênalti, você estava pertinho, viu? E esse resultado é um tropeço amargo. Vamos ouvir, goleiro do Galo, Everson, aqui no Rádio Esportes. Que a gente voltou desatento pro segundo tempo, daí a gente colocou a equipe do Fortaleza no jogo. Depois a gente voltou a fazer o gol, colocamos uma vantagem importante, depois um pênalti ali duvidoso, eles voltaram a entrar no jogo e na prorrogação ali a gente estava desatento ali, não estava com um grau de concentração necessário para o momento e a gente acabou tomando o gol de empate. Óbvio que incomoda, óbvio que ninguém gosta de tomar gol, ainda mais 3 gols num jogo diante de uma equipe que luta pela sobrevivência, então essas equipes, eles lutam o jogo inteiro, então a gente acabou baixando o grau de concentração ali que acabou atrapalhando. Mas ali no final do jogo a gente conversou, que conversa no vestiário, fica no vestiário. Óbvio que isso daí serviu de aprendizado para nos 2 próximos jogos. Tem um jogo difícil contra a equipe do Bragantino e no jogo mais importante do ano que a gente busca mais um título. Sobre o lance do pênalti, cara, arbitragem, né? No Brasil não tem muito critério, já vimos lances iguais não serem marcados, outros parecidos marcados, estava muito próximo, né? Depois passa no telão, em câmera lenta parece que vai arrancar a mandíbula do adversário. Câmera lenta, um carinho parece um tapa, né, Thiago? Então, mas o lance eu consegui ver bem, até no momento o Juan ele sobe mais alto que o adversário, na frente do adversário. O adversário vem por baixo do Juan, atrás dele, e ele acaba entrando no braço do Juan e ali o VAR acabou chamando, o árbitro demorou eu até achei que ele não iria dar o pênalti, porque ele demorou até para chegar à conclusão do pênalti, ou não sei se conseguiram convencê-lo que foi um pênalti, mas é um lance interpretativo, mas com certeza assim, no jogo não tem como o Juan subir com o braço baixo e em momento algum o Juan vê o adversário dele chegando, então acho que o rapaz entrou ali um pouco de braço do braço dele, foi malandro, se jogou, caiu e o árbitro acabou caindo um pouco na malandragem dele, jogador sul-americano, sabe fazer umas malandragens também, e acabou caindo que aí o Davis foi feliz na cobrança, a gente tinha estudado muito bem ele, o Davis
conseguimos fazer ele mudar um pouco a característica da mudança dele, mas foi... Você falou pra ele, né? Eu te conheço. Te conheço, eu falei com ele, falei pra ele que conhecia, mas conseguimos telegrafar ainda o canto que ele batia, mas ele foi feliz na cobrança, conseguiu bater bem e conseguiu fazer o segundo gol da equipe adversária. Muito bem, goleiro Everson no Rádio Esportes. Já vamos ouvir o técnico Jorge Sampaoli. Vamos ouvir o Marques, hein? O que o Olê Marques, o ídolo do Galo, pensa sobre o resultado do jogo de ontem, o desempenho do Atlético. Edu Panzi, João Vitor Xavier também conosco no Rádio Esportes. Você também participa, opina, manda a sua análise aqui no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. O técnico Jorge Sampaoli fala do jogo de ontem, 3-3, Fortaleza e Atlético, sobre o que ele avaliou do jogo. Bom volume ofensivo, mas na defesa, vacilos que resultaram no empate ao fim do jogo, Sampaoli. Acho que o time tuvo un buen volumen de ataque, mas tuvo distracciones defensivas que terminaron empatando un juego en el cual podríamos haber ganado claramente y ampliamente por las situaciones, por el dominio, por el control del juego. Más cuando uno está disperso en el área, sumado a un invento del árbitro que fue un penalti totalmente que no existió. Entonces, bueno, son esas noches donde el rival acierta las situaciones que tiene y uno no puede ganar un juego en el cual controló, dominó, tuvo chance, podía haber ampliado, podía haber ganado inclusive después de 3-3 con el tiro en el palo de Fausto. Pero bueno, hay que resignarse. Hoje o Atlético, para mim, aparentou que voltou para o segundo tempo um pouco mais disperso, um pouco sem volume de jogo, o que é um problema, o que foi um problema corriqueiro do Atlético, principalmente naqueles primeiros jogos, e já vinha acontecendo antes da sua chegada também, que tinha sido corrigido, né? Você chegou a conversar com os jogadores a respeito dessa situação e principalmente para uma grande decisão, o time tem que entrar ligado durante os 90 minutos? Sí, más de todo cuando tiene el control, las situaciones y el volumen para ganar el juego. O sea, no, un juego que se pierde solamente por distracciones. O sea, y bueno, si no mejoramos eso, indudablemente en partido decisivo va a ser muy costoso. Boa, técnico Jorge Sampaoli. Bora colocar na tela os melhores momentos do jogo para você que tá no YouTube, na grande audiência da Itatiaia no YouTube, com as imagens do Tadeu Scafuto. Olha a festa, pelo amor de Deus, quase 40 mil, festona da massa do Galo antes da bola rolar. E Edu Panzi, você esteve no estádio, vivenciou toda essa atmosfera, era o cenário perfeito, Edu, casa cheia, um gol rápido do homenageado da noite, faz um 2-0 e aí volta no Lesco também sem tirar o mérito do Fortaleza, convenhamos, né? Fortaleza não tem time pra essa campanha medíocre que tá fazendo o Lion no Brasileiro. Mas que mole do Galo, Edu, boa tarde. Tudo bem, Thiago, um abraço pra você. Esqueceram de combinar com Fortaleza, né? Fortaleza veio pra Arena MRV pra tentar vencer o jogo, tá numa reta final de campeonato, precisa pontuar. O empate foi muito ruim pro Fortaleza, pode acreditar. Ainda que as circunstâncias possam fazer parecer que foi bom, mas não foi. Fortaleza só pode chegar a 46 pontos, se eu não estiver enganado, no Campeonato Brasileiro, até a reta final, e isso é evidentemente preocupante. Mas foi muito ruim para o Galo também. O Atlético poderia ter assumido a 8ª colocação, entrar de vez numa briga por pré-Libertadores e deixa escapar mais 2 pontos na competição. Temos aspectos positivos e negativos a serem tirados como lição ou lições desse jogo e desse empate de ontem, mas é frustrante. Frustrante porque se abre 2-0, depois faz o 3-1 no momento de equilíbrio no jogo e ainda assim permite o empate do adversário. E a gente vai discutir muito, ontem eu falei muito a respeito do jogo. Eu só discordo de quem tem dito que o Atlético perdeu 2 pontos por conta das alterações. Eu não vejo dessa maneira. O Fortaleza já havia equilibrado o jogo antes mesmo das alterações. Quando o Scarpa, que foi a primeira mudança, entra em campo, já estava 3-2, já estava um jogo equilibrado.
E depois, quando as outras substituições acontecem, depois dos 40 minutos, 42, 43 minutos, evidentemente que há uma queda técnica, você perde os seus principais jogadores tecnicamente, mas que estavam pregados fisicamente, e você precisa fazer essa gestão, ainda que seja na reta final, porque você tem um jogo no final de semana e depois uma final de campeonato, e se essa gestão física não for feita, isso pode refletir lá no dia 22, em Assunção, e culmina com o Atlético tomando o terceiro gol, num erro do Arana lá na frente, num erro de recomposição defensiva e num erro de domínio de bola do Daverson, e que, para a felicidade dele, a bola acaba entrando. Então, eu não considero culpa das alterações a perda de 2 pontos do Atlético. Eu considero como um todo, mas principalmente como um relaxamento, a perda de foco. E é normal a perda de foco também nesse momento. Você faz 2-0 no primeiro tempo, entra no segundo tempo mais relaxado. É evidentemente que o estádio inteiro estava pensando também no dia 22, não tem como desvincular uma coisa da outra. E o Campeonato Brasileiro não permite perda de foco. Não permite, independentemente do adversário. Foi assim contra o Sport no Recife, um Atlético disperso e que teve que correr atrás do resultado. E foi assim ontem na Arena MRV, um Atlético focado, mas que dispersou e teve que engolir um empate do Fortaleza na reta final. O Campeonato Brasileiro está aí, que sirva de lição, porque perder foco dia 22 diante do Lanús pode custar muito caro. Pode custar o título da Sul-Americana, a vaga na Libertadores, o ano de 25 e a temporada de 26. Perder foco, desconcentrar, é inadmissível e acho que é a grande lição do jogo de ontem. Ô, João Vitor Xavier, eu concordo com o Edu que ontem houve sim a perda de foco, mas esse jogo, esse tropeço diante do Fortaleza, ele não é exclusivo do jogo de ontem. O Atlético teve dificuldade, tomou 2 gols do Sport. O Atlético tomou 5 gols do Lanterna e do vice-lanterna do campeonato. O Atlético teve outros tropeços, aliás, dentro da própria Arena MRV, contra times muito inferiores na tabela e muito inferiores no investimento, tecnicamente também. Aí ampliando esse recorte, que era a sua análise do jogo 3-3 de Atlético e Fortaleza e desse cenário. O Galo parece que tem hora que se desliga dentro da Arena MRV. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Edu, ouvinte do Rádio Esportes. Eu vou separar em 3 pontos, Thiago. Primeiro ponto, eu concordo com o Edu. Faltou concentração e num determinado momento faltou perna no jogo. Talvez até pelo excesso de entrega para conseguir virar aquele jogo lá em Recife, a conta chegou nesse jogo da Arena MRV. Né? Não existe, gente, jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Você pode estar jogando contra o Palmeiras e o Flamengo, que são os líderes. Você pode estar jogando contra o Sport e Fortaleza, que são os últimos colocados. É claro que é muito mais difícil jogar contra o Flamengo e Palmeiras. Mas isso não significa que o jogo contra quem está na parte de baixo é jogo fácil. Nunca é. É um futebol de muito alto nível. O mesmo Daverson, que fez 3 gols no Atlético ontem, era jogador do Atlético até outro dia. Foi liberado pelo Atlético, né? Esse cara tem qualidade. Decidiu os jogos de Libertadores ano passado. É o Daverson que ganhou Libertadores no Palmeiras, é o Daverson que definiu jogos pro Atlético chegar à final de uma Libertadores no ano passado, é o Daverson que ontem fez 3 gols. Então estamos falando de jogadores desse alto nível técnico. A conta do jogo contra o Sport veio ontem fisicamente e mentalmente. Segundo ponto. Eu defendo uma tese há muito tempo. Futebol, você monta time de trás para frente. Primeiro você arruma a defesa para depois funcionar o ataque. Quando a defesa está desarrumada, Thiago, o grande risco de acontecer é o que aconteceu nesses 2 jogos com o Atlético. O ataque funcionou muito, mas a defesa não funcionou, mas você ganhou por 4-2. No outro, o ataque funcionou muito, você fez 3, mas a defesa funcionou muito mal, você tomou 3 também. E aí, Thiago, eu vou para o terceiro ponto. Qual é? Esse talvez seja o maior problema da história e da carreira do Sampaoli. É inegável a qualidade ofensiva dos times do Sampaoli. Os times dele têm intensidade, agridem o adversário, fazem uma transição muito rápida. Velocidade demais. São times de muita velocidade, são times que encaixam muito bem o ataque. Mas são times que historicamente são frágeis do ponto de vista defensivo. Muito exposto, né? Os times do Sampaoli são historicamente times sempre muito expostos. Então, é aquela história do cobertor, né? Você cobre a cabeça, você descobre o pé.
O estilo de jogo do Sampaoli é esse, é de um time ofensivo, e isso nunca ninguém vai mudar. Mas talvez o grande salto que o Atlético precise para o ano que vem é em como ajustar a sua defesa com um técnico que ofensivamente é muito bom. E aí, para o Sampaoli, para o profissional Jorge Sampaoli, que é um grande técnico, que sabe fazer bons times, que faz times intensos, que me parece que é um cara que está amadurecendo do ponto de vista emocional, com as últimas quedas de cavalo que ele teve. Vale lembrar que o Sampaoli não deu certo num monte de lugar que ele passou, apesar da qualidade que ele tem, que é muito grande. E essa é a vida mesmo, todo mundo vai amadurecendo e se melhorando. Mas dentro disso, Thiago, talvez seja o grande ponto de amadurecimento do Sampaoli. Sampaoli, o ideal talvez fosse ele ter um auxiliar técnico argentino barra italiano. Tem muito italiano na Argentina. Tem um Simeone, por exemplo, aquele volantão que gosta de jogar, amarrou o ônibus ali na defesa. A Argentina é um país com uma identidade muito grande com a Itália em tudo, né? Cultural, histórica. Então é pegar um italianão ali para ser o seu auxiliar, para ver se dá conta de arrumar a defesa dos times dele. Vou discordar muito de vocês. Muito. Fica à vontade. Eu acho que se tem um ponto positivo e que me surpreendeu do Sampaoli nessa passagem pelo Atlético foi ter chegado e arrumado a defesa do Atlético. Tomando 2 do Sport e 3 do Fortaleza. Mas é um recorte de 2 jogos. Se você pegar o recorte de 4 jogos anteriores, foi um gol tomado. Em 4. Ô João, o Sampaoli chegou, ele abriu mão de tudo que ele pensa de futebol, meteu 3 zagueiros de origem, linha de 5 defensiva, mas é exatamente jogou com o Galo com linha baixa, tirou o Hulk por conta disso e arrumou a defesa, trouxe confiança à equipe, passou a tomar menos gols. Mas é duradouro isso? Não sei. Nos 2 últimos jogos, e eu falei muito de foco, quando o Atlético vai para a final, respira com vitórias, fala, opa, agora acabou esse negócio de rebaixamento. Coincidentemente, ele passa a sofrer mais gols. Por isso que eu acho que falta foco e, sendo muito sincero, se tem um ponto positivo na atual passagem do Sampaoli pelo Atlético, é ter se preocupado em dar equilíbrio, em sofrer muito menos gols. É um Sampaoli, uma versão muito melhor em termos defensivos do que aquela de 2020. Se você pegar o recorte desses 2 últimos jogos, concordo, você tomou 5 gols para Sport e Fortaleza. Alguma coisa aconteceu nesses 2 jogos, nesse recorte pequeno, que não vinha acontecendo em jogos anteriores. Mas que a gente vinha destacando. O recorte do Sampaoli é pequeno no Atlético ainda, Sim, João, mas 2 jogos, falar que o time está exposto, eu discordo. Então 7 já é suficiente para a gente entender que o Sampaoli mudou. Desde que ele chegou, se tem um ponto positivo, foi ele ter dado equilíbrio ao time e ter montado um sistema defensivo que passou a tomar pouco gol. Eu acho que ele dará equilíbrio ao time quando isso tiver uma duração de longo prazo. Quando eu vejo o Atlético contra os 2 piores times do Campeonato Brasileiro, tomando 2 gols de um e tomando 3 do outro, eu não consigo ver equilíbrio nisso. Nesses 2 jogos, não. Equilíbrio, então é exatamente... João, aí eu vou te perguntar. Só concluir meu raciocínio. Equilíbrio é processo de longo prazo. Sim. E o que eu disse aqui é o histórico do Sampaoli é um histórico de times defensivamente desequilibrados. Ponto 1, concorda com isso? O histórico... Sim, foi o que eu disse. Sim. Segundo ponto, ele está iniciando um trabalho no Atlético. Então, quando você está iniciando um trabalho no Atlético e que nesse trabalho você conseguiu ajustar num determinado momento e que logo depois você vem e toma 3 gols do vice-lanterna e 2 gols do lanterna do Campeonato Brasileiro, é sinal que o equilíbrio ainda não está posto, você continua desequilibrado. Eu vou te perguntar, quais gols desses 5 o Atlético tomou que estava exposto? O último gol ontem, por exemplo, o Atlético toma num bate-rebate dentro da área depois de perder uma bola no campo de ataque. Mas não estava exposto. A bola foi perdida no campo de ataque. Sim, mas quando o cruzamento veio para a área, tinha pelo menos 5 atletas do Atlético dentro da área. De uma bola perdida no campo de ataque, Edu. Tudo bem, mas a gente... O Atlético tomou um contra-ataque, vencendo o jogo nos acréscimos, sem necessidade nenhuma de se lançar para frente. Mas vocês estão falando de um gol. Eu tô falando de no universo de 5. Quais dos 5? Nós estamos falando de 5. Quais dos 5 o Atlético estava exposto, O Atlético do São Paulo tem um problema crônico que ele ainda não conseguiu resolver, que é a bola aérea. Mas não é do Sampaoli. É okay. Do Cuca. Não, mas é hoje do Sampaoli. Hoje é dele. Ele já poderia ter resolvido, não resolveu. Nesse ponto eu concordo. Agora, dizer que o Atlético está exposto? Não. O Atlético não tomou gol por exposição. Eu não falei que o Atlético está exposto. Eu falei que o Atlético está ainda desequilibrado e que isso é um desafio para o ano que vem. Eu acho que está mais equilibrado. Agora, do jeito que o Sampaoli pegou o time, você precisa de um longo tempo de trabalho para dar equilíbrio. Mas é por isso que eu falei que é para o ano que vem, amigo. Mas eu só discordo
discordo de falar que o time está exposto, linha alta. Mas quem falou que o time está exposto que está com linha alta? Você falou que estava exposto. Eu não falei que está exposto. Os times do São Paulo são eu falei que os times, que o histórico do São Paulo. O problema é que você está querendo colocar palavras na minha boca. Para defender um argumento seu. Bem, não. Eu não disse isso. Tá. Vamos passar para o palavrão, que mal. eu gosto um pouco mesmo. O meio-dia, 20 minutos. Deixa eu trazer um pouco de sobriedade a esse debate com você, ídolo. Olê Marques está com a gente. Quero a sua opinião também sobre o que foi o jogo de ontem. Marques conosco, mais uma vez no Rádio Esportes. Muito bom ter você aqui, Olê Marques. E esse jogo do Galo, um abraço. Chega mais, Marques. Fala, Thiago. Tá bom? Bom demais. Não gostei, sinceramente não gostei, né, do jogo do Atlético ontem. Se criou uma grande expectativa, né, com os 500 gols do Hulk, uma festa linda da torcida, e o time tirou o pé, claramente tirou o pé, principalmente no segundo tempo. Faltou intensidade, né, coisa que é uma característica dos times do Sampaoli, e fica algumas lições para o futuro próximo, né? Semana que vem tem final de Sul-Americana. Colocar as coisas no lugar de novo, manter o ritmo de jogo que o Atlético vinha demonstrando até o jogo do Fortaleza, né? Porque é semana decisiva, Thiago. Vem aí o Lanús e vai ser uma final fantástica. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Marques. Ô, Cláudio Rezende, como é que fica aí a programação do Galo? Rezendão tem outro desafio importante. Começou a troca de ingressos, né, na Arena MRV. Torcida buscando já o bilhete pro jogão do fim de semana. Grande cobertura da Itatiaia, direto do Paraguai, hein, Cláudio? Um abraço. Chega mais, Rezendão. É isso, Thiago Reis, sem tempo para lamentar, o Atlético já começa a preparação para pegar o Bragantino. É o último jogo antes da grande final da Copa Sul-Americana. Esse duelo da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que foi antecipado para domingo, 19h, no interior de São Paulo. O técnico Sampaoli deu dica. Segundo ele, o mais importante é colocar o time em competição. Ainda tem uma semana depois do Bragantino para o jogo contra o Lanús. Então, quem tiver bem, vai para o jogo no fim de semana. Seguem os desfalques, jogadores em data FIFA: Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Roman. Todos os três vão chegar na semana da grande final. O Galo, que depois do Bragantino, viaja na quarta-feira para Assunção, no Paraguai. Vai fazer 2 treinos no local do jogo. Sábado, dia 22. Aí precisa ser erro zero, não pode vacilar. Igual ontem, Thiago Reis.